Olá! Em mais um dia aqui estamos para mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho e o ano é 2020. Hoje nós vamos iniciar um assunto em português, que é a acentuação. Mas a acentuação de algumas especificidades. A acentuação das palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Então, para que a gente entenda melhor esse assunto, vamos voltar lá ao início do ano. Lá no início do ano, nós estudamos as palavras monossílabas. Entendemos a classificação das sílabas, que as sílabas elas são classificadas quanto ao número de sílabas de uma palavra. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando ela tem duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. 3 sílabas, trissílabas e 4 ou mais sílabas, polissílabas. Vocês devem lembrar que nós estudamos isso lá no início do ano. Aí eu quero lembrar vocês o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Essas palavras também têm a ver quanto à sílaba. Porém, o diferencial é que é falando sobre a tonicidade. Então, quando eu tenho uma sílaba muito forte na palavra, eu chamo essa sílaba de sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que eu pronuncio com maior intensidade na palavra, com maior força, com maior gás. Por exemplo, a palavra café. Café, eu de cara logo sei que a última sílaba é a sílaba mais forte. Por quê? Ó, café. Além dela soar mais forte quando eu falo, ela é acentuada. Então, é uma palavra oxítona. Vamos lembrar o que são palavras oxítonas? Palavras oxítonas são aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte. Paroxítona é quando eu tenho a penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona é quando eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte. Hoje nós vamos falar apenas das monossílabas, das oxítonas e das proparoxítonas. As palavras monossílabas tônicas, elas são acentuadas apenas quando tem estas terminações. Prestem atenção. Quando eu termino a palavra com A, com AS, ES, O e OS. Então, essas palavras monossílabas, palavras que têm apenas uma sílaba, elas são acentuadas quando tem essas terminações. Por exemplo, pá, pé, pás, pés, pó. Essas palavras, elas são acentuadas. Então, tia Michele, quais são as palavras monossílabas que eu devo acentuar? Aquelas que têm a terminação A, AS, ES, O e OS. Já as palavras oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba mais forte, elas são acentuadas as seguintes palavras, que têm as seguintes terminações: A, AS, ES, O, OS, em e ens. Então, essas palavras que têm essas terminações, que elas são oxítonas, vamos lembrar que palavras oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte. É o exemplo de quem? Café. Café, que eu já citei lá no primeiro exemplo. Então, café é uma palavra oxítona e ela é acentuada porque tem a terminação E. E todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Vamos lembrar mais uma vez o que são palavras proparoxítonas.
Palavras proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba a mais forte, a mais intensa, que pronuncio com mais vontade. Então, por exemplo, música, rápido, são um exemplo de palavras proparoxítonas acentuadas. Então, quando tiver uma palavra proparoxítona, você já sabe que elas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Diferente das palavras monossílabas, que precisam ter uma terminação. Diferente das palavras oxítonas também, que precisam ter uma terminação. As palavras proparoxítonas, elas são todas acentuadas. Então, vamos resgatar mais uma vez. Palavras oxítonas são as palavras que eu tenho a última sílaba mais forte, a última de verdade, contando de trás para frente. Proparoxítona é quando eu tenho a antepenúltima. O que é a antepenúltima? Última, penúltima e antepenúltima. Então, contando de trás para frente é a terceira sílaba. E o que são sílabas? São aqueles pedacinhos, lembram? Que formam as palavras. Por exemplo, a palavra música. Vamos separar a palavra música para a gente lembrar o que é sílaba. Mu é a primeira sílaba. Zi é a segunda sílaba. E K é a terceira sílaba. E qual é a sílaba mais forte da palavra música? Mu. Ela é uma palavra proparoxítona. E lembrando, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, essa foi nossa aula. Vocês irão fazer a atividade da página 47 do livro de vocês. E da página primeiro da página 46 e depois da página 47. Referindo-se a esse assunto, né? Acentuação de palavras monossílabas, que são palavras que têm apenas uma sílaba. Palavras oxítonas, que são palavras que têm várias sílabas, porém a última sílaba é a mais forte. E palavras proparoxítonas, que são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Amanhã estou aguardando todos vocês às 7 horas da noite pelo Google Meet. A nossa aula será de matemática. Então, todos com o livro e o caderno de matemática para amanhã a nossa aula pelo Google Meet. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.